Gostaria de dar também as boas-vindas para todos os que estão nos visitando pela primeira vez. Você que está conosco nas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Nós apreciamos muito a sua presença, nós apreciamos muito a sua companhia em nossa peregrinação. Vamos peregrinar juntos como estrangeiros nessa terra. Una-se a nós, esse povo que decidiu abrir mão do pecado, decidiu se apartar totalmente para Jesus e decidiu obedecer até aquele grande e glorioso dia da entrada no Reino Eterno. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Supervisor. Aleluia! Muito obrigado, pastora sênior Luciana Miura, por nos apresentar esse tremendo milagre. Amados, nós realmente temos que agradecer ao Senhor. O Brasil está sendo visitado. Essas curas não são pequenas, são uma confirmação da visitação do Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor escolheu a nação, mas porque o Senhor, Ele está disposto a curar, para confirmar que a palavra que está sendo falada, ela vem de Deus. Jesus é o Senhor. Por isso que estas celebrações, durante todo o ano de 2025, toda semana, amados irmãos, o Senhor tem nos dado celebrações. Eu estou mencionando apenas o ano de 2025. Mas nós estamos vendo o Senhor visitar estados do Brasil, a nação brasileira. E aí tantas outras curas que ainda não conseguimos tempo para celebrar. No Rio de Janeiro, quantas curas ali através do Ministério do Supervisor Jackson e de tantos outros que estão ali. O arcebispo Francisco Shoa, com a equipe de supervisores, os outros bispos, arcebispos do Brasil, ovelhas, todos estão servindo ao Senhor com os decretos. Amados, não vamos parar. Continue pegando esses decretos e levando. Vá até as pessoas. Nós estamos vendo que o Senhor realmente decidiu curar a nação do Brasil. E nós temos que aproveitar. Vamos aproveitar esse tempo e vamos glorificar aquele que tem fluído para nós a fonte eterna do sangue de Jesus. E agora nós vamos para a última sessão da nossa Assembleia. Nós queremos e precisamos também ouvir as instruções por meio da palavra do Senhor. O meu irmão, o arcebispo Fernando Lescuri, hoje, ele vai trazer para nós a palavra que o Senhor precisa falar. Eu gostaria de fazer uma oração e já em seguida passar para o meu irmão. Também quero pedir a nossa arcebispa que, depois que o arcebispo Fernando Lescuri terminar, que a senhora assuma para fazer as considerações e também nos despedir com a bênção sacerdotal no nome de Jesus. Poderoso Senhor, nos humilhamos, Senhor, completamente. Nos encontramos como aquele filho pródigo que volta sem nada, Senhor. Que volta esmagado, que volta triste, que volta fracassado, Senhor. Mas cheio de arrependimento. Senhor, cheio, Senhor, de necessidades que só o Senhor pode suprir. Estamos como a criança, Senhor, com fome. E precisamos da Tua palavra, que para nós é o pão vivo que desceu dos céus. A palavra que é a água viva que flui para suprir a nossa sede, que supre a nossa fome, que transforma a nossa alma, e que está nos conformando à imagem de Cristo. Senhor, usa o Teu Filho mais uma vez para nos ajudar a permanecer na cruz, no lugar de onde nunca podemos sair, e nos ajuda a viver uma vida
totalmente santa, uma vida que agrada os padrões do reino de Deus. Nós oramos pelo teu filho, o arcebispo Fernando Lescure, nesta noite. Que assim seja. Amém. Amado arcebispo, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vocês me escutam bem, amados? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecendo aqui ao arcebispo Dr. Luciano Soares, a nossa arcebispa sênior do Brasil, Luciane de Toledo, e a todos os irmãos que estão presentes, não só aqui na nossa plataforma do Zoom, mas também nas mídias sociais. E agradeço a todos no poderoso nome de Jesus. Amém, meus amados? Tivemos agora uma poderosa palavra, né, do profeta do Senhor para a sua igreja, nos direcionando e alertando a igreja a voltar para a cruz, ao arrependimento no sangue de Jesus e estarmos no padrão celestial para que quando o Senhor volte, né, ele nos encontre sem mancha e sem ruga em nossas vestes. Tenhamos como as vestes santas e o padrão do céu é alto. Amém? O nosso texto base, os amados já conhecem, que é Hebreus 12:14. Então, eu vou entrar num texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vou repetir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, ou seja, o Senhor, ele é santo e também quer que nós sejamos santos e em tudo que nós fazemos. Então, todos os nossos atos durante o dia, durante a nossa rotina diária, tem que ser no padrão da santidade. Ele fala na parte B do versículo 15: sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Ou seja, em tudo que nós fazemos tem que ter a santidade de Deus. O padrão do Senhor é esse. É um estilo de vida, de arrependimento, de santidade e de justiça. Não é apenas um ato, é uma vida, é um dia, é uma semana, é um mês, é um ano. São vários anos na mesma sequência de arrependimento, santidade e justiça do Senhor. Precisamos ter um estilo de vida santo, arrependido, com o caráter de Jesus. Justiça no original significa caráter. E o caráter tem que ser de Cristo. Em Levítico 19, versículo 2, diz assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, ainda no cristianismo moderno, há uma relativação, eles estão, a igreja às vezes estão relativando a santidade do Senhor. E o Senhor coloca muito bem claro aqui que não há um caminho que não seja a santidade de Deus. Levítico 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, ele exige a santidade de nós. O estilo de vida, o padrão de vida, o padrão de Deus é que nós sejamos santos. E muitos irmãos, ao longo da minha caminhada,
me questionavam sobre relativar a santidade, dizendo que era impossível. E a gente vai aprender com o nosso irmão apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo: olhem para mim, que você estará vendo a Cristo Jesus. A Bíblia fala que devemos ser imagem e semelhança de Cristo. Então, temos um homem na terra chamado Paulo, nosso amado irmão apóstolo Paulo, que ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o padrão a qual o profeta do Senhor nos trouxe nessa noite, a informação. Esse é o nível, esse é o padrão que ele requer de nós. Esse é o nível, essa é a santidade que ele quer de nós. Esse é o estilo de vida que ele quer de nós. Esse padrão que o apóstolo Paulo mencionou em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, é o padrão que o Senhor requer de toda a Assembleia, de todos os cristãos que estão no mundo todo. Em Mateus 5, a partir do versículo 44, diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, agora a parte importante que eu quero trazer para vocês, não que a outra não seja. Olha e preste bem atenção nesse versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui, amados, é literal. Não há espaço para uma interpretação. É literal. Então, devemos entender que o padrão de Deus é sermos santos e perfeitos, como o perfeito é o Pai. Esse é o padrão do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser no padrão da santidade. Pois está escrito: sejais santo, porque eu sou santo. Então, não há discussão, porque aqui não é uma questão de revelação ou interpretação, é literal. Mas, amados, como identificar esse padrão em nós, em nossos irmãos, na igreja, nas igrejas? Como a gente identifica isso? Vamos em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito aqui vai dar características desse padrão de santidade, desse padrão de perfeição a qual Deus requer. Então, Gálatas 5, a partir do versículo 22, dá características desse cristão a qual o Senhor requer. E quais são essas características? Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando a gente olha para o nosso irmão, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para as igrejas, quando a gente olha para o mundo, a gente tem que ver um padrão. A gente tem que se pautar em algum local na Bíblia que deu uma característica de sabermos se esse padrão é o padrão de Deus ou não é o padrão de Deus. E a Bíblia nos orienta qual é as características. E está dizendo, tem que ter amor, alegria, tem que ter paz, a pessoa tem que ter paciência, o irmão tem que ser amável, ele tem que ser bondoso, ele tem que ser fiel, ele tem que ter mansidão e ele tem que ter domínio próprio. São características que você olha e vê o padrão celestial. Vamos em Mateus 5, a partir do verso 1. Tem outras características que revelam o padrão celestial, a qual o Senhor está nos requerendo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós que buscamos a justiça, o padrão celestial de Deus, quando somos atacados, caluniados, perseguidos, nós temos sede de justiça. Queremos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Queremos estar nas bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, são características que vão se desenrolando, mostrando o caráter do cristão, mostrando se aquela pessoa, aquele irmão, ele está no padrão celestial. Então, ele tem que ter misericórdia dos outros. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, quando tem alguma coisa, algum conflito, aquele irmão ele tenta pacificar aquela situação. Ele não tenta criar mais problema, infligir mais problemas, criar mais problemas, trazer facção para dentro da igreja, trazer murmuração para dentro da igreja. Não! Ele investe na pacificação porque ele é cheio do Espírito Santo. Esse é o padrão celestial que está se desenrolando aqui em Mateus 5. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, encorajo aqui todos vocês, meus irmãos, nas plataformas digitais, os que estão aqui no Zoom comigo, eu encorajo a batalhar pela justiça, pelo ministério do arrependimento, da santidade, da justiça, do evangelho eterno, da cruz e do sangue de Jesus, porque o grande é o nosso galardão no céu. Precisamos avançar e esquecer os murmuradores, os caluniadores, porque a Bíblia fala
E o nosso líder, o profeta do Senhor, também diz: não se preocupe com opinião pública. Não se preocupe com opinião pública, porque seremos perseguidos. E a nossa função não é ligar para essas coisas. É sim pregar o evangelho do Senhor. Justiça, santidade, arrependimento. O evangelho da cruz e do sangue. O púlpito de madeira. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então não devemos, amados, nos abalar com isso. Porque a Bíblia está nos dizendo que nós somos bem-aventurados quando somos caluniados, quando somos insultados, perseguidos e quando levantam calúnia contra a gente. Então, é a marca do cristão. Precisamos estar nessa posição. Em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então precisamos ter amor. É um padrão comportamental do santo. É um padrão comportamental do perfeito. É um padrão comportamental dos frutos do arrependimento. O amor, versículo 4, o amor, ele é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as características que nós, como cristãos, devemos ter para atingir o padrão a qual o Senhor está nos dizendo na Bíblia Sagrada. Sejais santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sejais perfeito, como eu, o Senhor, sou perfeito. Hebreus 12, 14. Sigam a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas precisamos ter paz com nossos irmãos. Existem características que denunciam se estamos no modelo de Deus ou não. Então temos que ter paz um com os outros. Mateus 3, 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, os frutos, essas características que a Bíblia está nos orientando, ela conduz a uma revelação, a uma instrução, se aquela pessoa está no modelo, no padrão do arrependimento ou não. Aleluia. Todos podem dar uma glória a Deus. Estão entendendo? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A servíspa entendeu. Glória Aleluia. a Jesus, servíspa. Glória a Deus. E como Glória a Deus. identificamos aqui alguns padrões, algumas características de cristãos, né, que estão subindo ao céu, que estão dando fruto de arrependimento, e estão subindo, estão aguardando, não querem mais nada com essa terra.
querem ir para o céu. O foco deles é o céu. Eles não querem nada. Sempre que olho para a servística, normalmente ela termina a reunião levantando a mão, já apontando para onde que ela quer ir. Então, amados, o nosso objetivo é Quem esse. sabe ele me puxa, né, arcebispo? Eu já fico assim, quem sabe ele decide me puxar. Glória a Deus. E existe, amados, o padrão daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Também tem algumas características que nós podemos identificar na Bíblia Sagrada que nós identificamos que não é o padrão a qual o Senhor está querendo. Existem algumas características. E é muito importante nós termos essas características para nós mesmos fazermos uma autoanálise na hora da nossa oração no Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos próprios pecados. E assim entrarmos dentro da santidade do Senhor. Vamos em Romanos 6, 22, que diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim, a vida eterna. Vou repetir o versículo 22 de Romanos 6. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, ou seja, você vive no padrão de arrependimento, na santidade, na justiça, se lavando no sangue de Jesus, com as características a qual nós falamos anteriormente. E se tornam escravos de Deus, ou seja, a sua opinião já não é mais importante. Agora o caráter de Cristo. É Cristo, é a opinião de Cristo, é Cristo em você, é a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o padrão agora. O fruto que vocês escolhem é a santidade. E o seu fim, através disso, a vida eterna, a salvação. Versículo 23. Aqui já começa a entrar no padrão a qual você é rejeitado. Não é o modelo de Deus para entrar no reino de Deus. É o padrão que mancha as vestes. Não é esse padrão que nós queremos. Que fala, pois o salário do pecado é a morte, não só física, mas espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos identificar que padrões são esses de pecado que vai levar pessoas para o inferno, pessoas para o lago de fogo? Quais são essas características para a gente ter um norte, a gente ter alguma identificação literal? Em Gálatas 5 também diz esse padrão, só que a partir do versículo 19. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias ou coisa semelhante. Ou seja, aqui tem características dizendo, essas características, se nós estivermos nessa característica, não estamos no modelo de Deus. Não estamos no modelo da santidade, nem da perfeição. Temos que nos arrepender em Cristo Jesus para voltar aos frutos do arrependimento, aos frutos do Espírito Santo. Amor, paz, benignidade, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Então, devemos voltar para lá. Mas temos que identificar em nós, na igreja, quais são os padrões que a igreja está seguindo que não podemos seguir. Que são esses. E vamos adiante. O que isso ocorre quando praticamos tais atos, tais obras da carne? Eu os advirto, como antes
já os adverti. Aqueles que praticam essas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então não existe uma revelação, aqui também é literal. Então não podemos relativar, eu sempre erro essa palavra, a serviço normalmente me corrige. No sentido da palavra errada, serviço. Então assim, amados, não podemos colocar no sentido de o padrão de Deus, ele é muito categórico. Ele é muito central. Então ele diz o que pode e o que não pode. Então naquele dia não podemos dizer: "Ah, eu não sabia. Passou despercebido. Eu não tinha essa visão". Não, amados. Está escrito o padrão de santidade. Está escrito o padrão das obras da carne que não herdarão o reino de Deus. Então, esse padrão a gente vai fugir. Amém? E vamos seguir no padrão do arrependimento, no sangue de Jesus, vivendo os frutos do arrependimento. Amém? Podemos ver em Apocalipse 2 uma situação muito grave. Eu tenho trazido em algumas ministrações esse versículo a qual o Senhor Deus e o Espírito Santo tem me pedido. E eu tenho trazido para a igreja. Porque muitos irmãos, às vezes, não entendem a gravidade do pecado. O que pode acontecer. E o que o próprio Senhor Jesus pode fazer com a pessoa em pecado. Então, eu queria trazer esses versículos da igreja de Tiatira para a gente poder entender o que Jesus pode fazer com pessoas que estão em pecados horrendos. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu queria chamar a atenção, antes de ler o versículo 19 de vocês, por quê? Vocês vão ver uma igreja muito poderosa aqui, mas uma igreja que também conviveu com pecado. Ao mesmo tempo que era uma igreja poderosa, ela convivia com pecado. Eu quero que vocês prestem atenção muito bem nesses versículos. Uma igreja forte, poderosa, mas que era complacente com o pecado. Vamos ler a palavra do Senhor. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Igreja forte. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha a gravidade nisso, amados. Versículo 22. Por isso, vou fazê-la, preste atenção, o que Jesus disse. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Ou seja, se não estivermos focados, acordar, viver, dormir, acordar, viver, dormir, focado no arrependimento, podemos cair. A Bíblia fala que basta aqueles que está de pé para que não caia.
Preste muito bem atenção, amados. Matarei, olha o que Jesus fala aqui. Olha o que o Senhor fala. Matarei os filhos dessa mulher. E ele bota um ponto. Não é vírgula. Matarei os filhos dessa mulher. Ponto. Então, se tiver em pecado e não se arrepender, há um juízo, há uma gravidade muito grande vindo. Para mim, ou para você, ou para qualquer um que estão praticando tais obras. Amados, é muito sério. O Senhor está dizendo que Ele coloca enfermidade, Ele mata, se não nos arrependermos dos nossos pecados. Meu Deus, isso está na palavra do Senhor e não é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, o Senhor sonda os nossos corações, as nossas mentes, para saber se estamos, pecando na mente e no coração. Não é só de boca, não é só de atitude. Se você só pensar e desejar, você vai pecar. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, essas obras da carne, das concupiscências do mundo, terá consequências de pecado, de morte, porque o salário do pecado é a morte. Não podemos concordar com o evangelho moderno e light. Devemos nos posicionar e pregar o evangelho da cruz e do sangue, o arrependimento de pecados, para entrar na santidade e na perfeição do Senhor. Amém, meus amados? Glória a Deus. Muito forte, né? Esses versículos. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então a gente conhece a pessoa, o irmão, a igreja, pelos frutos delas, pelas obras delas. Então nós conseguimos ver um diagnóstico de critérios bíblicos para olhar aquela situação e ver se está no modelo ou não do Senhor. Precisamos estar no modelo de Deus. Mas como alcançar esse modelo de arrependimento, santidade, justiça? Como alcançar esse padrão de perfeição a qual o Senhor está exigindo em sua palavra? Mateus 6,33. Eu creio que todos aqui conhecem até de cabeça, né? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É buscar, pois, o emprego, é buscar, pois, o meu filho, é buscar, pois, a minha esposa, é buscar, pois, de recursos financeiros, é buscar, pois, alguém? Não. Busque, pois, em primeiro lugar, Deus e a sua justiça. Justiça é o caráter de Cristo. Então temos que ter o caráter cristão. E já colocamos lá, no início da ministração a qual o Senhor está trazendo, quais são as características desse caráter. O padrão desse caráter de Cristo nós já sabemos. Então devemos buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que a gente precisa,
nessa terra, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Por você? Não. Por Cristo. Porque nós não sabemos o que precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. E quando focamos em buscar a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta o que a gente precisa. Aleluia! Vamos identificar aqui outros padrões a qual o Senhor está dizendo para alcançar essa característica da santidade e da justiça de Deus. Mateus 25 vai falar das virgens, prudentes e imprudentes. Quais são as características? Eu não vou ler aqui, mas você pode ler do versículo 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. As características das imprudentes e da prudente. A imprudente, elas levaram a candeia até o casamento. As prudentes, não, elas levaram a candeia e as vasilhas cheias de azeite. Cheias de azeite. Ou seja, o azeite na Bíblia é o Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito, nós vamos transmitir os frutos do Espírito, os frutos do arrependimento, que nós já declaramos aqui os caráteres, o caráter de Cristo, que é amor, que é a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a mansidão e outras características. Então precisamos ser cheios do Espírito. Mas como ser cheio do Espírito? Porque existem alguns critérios também para isso. Joel 2, 23. Alegrai-vos. Só está amados, depois pega a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, porque a revelação que eu vou trazer está nessa tradução, amém? Joel 2, versículo 23. Coloca Almeida Corrigida Fiel, por favor, ACF. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródica. Aqui é a chuva do Espírito. E Ele faz descer essa chuva do Espírito na justa medida. Existe uma medida justa que Deus envia, a qual nós devemos nos colocar em buscar a Deus. Então, se você busca um pouquinho, vai vir uma justa medida, pouquinha. Se você busca muito, vai vir bastante chuva do Espírito Santo, bastante azeite do Espírito Santo. É justa medida que você vive com Deus durante o seu dia, que você está buscando Deus durante o dia. Então, essa justa medida que Deus envia para mim e para você é baseado na justiça de Deus. Aquela pessoa displicente que não busca, que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não faz a obra do Senhor, Deus vai enviar várias vasilhas de azeite das prudentes para ele? Vai fazer chuva do Espírito Santo na vida dele? Não. Porque tem uma medida justa que Deus envia para aquele servo que está fazendo sacrifício vivo e santo a ele, que sobe aroma agradável a ele. Aleluia! Precisamos ser fervorosos, amados, como nossos irmãos da igreja primitiva. Meu Deus. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, porque ele estava em aflição. Mas Daniel era um homem de Deus. Daniel 6:10. Para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava.
3 vezes. Agradecendo ao seu Deus. Mesmo com aquele monte de problema que ele estava passando. Ele se ajoelhava, olhava para o céu, para a Nova Jerusalém e agradecia a Deus. Como costumava fazer, como costume, porque é uma rotina, é um estilo de vida cristão. Você tem que fazer isso todo dia. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Como a nossa preciosa pastora disse sobre a cura, né? A nossa fé tem que estar em Deus. Ele pediu ajuda a Deus, ele não pediu ajuda ao plano de saúde. Eu sei porque a nossa serviço ela vive nesse padrão. Ela não quer saber de enfermidade, de dor, de nada, ela passa por tudo isso. Aprendi com ela isso. Lucas 6,12. E ocorreu naquela ocasião, vou trazer alguns versículos, amém, amado, só para caráter de informação para os nossos irmãos aqui da Assembleia, das mídias sociais, que vão acompanhar essa ministração do Senhor Espírito Santo. Lucas 6,12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Então, o modelo perfeito está dizendo: eu passei a madrugada, a noite e a madrugada toda orando. Então, quando a gente fala, temos que seguir o Senhor Jesus, o modelo do Senhor Jesus é passar a noite inteira orando, é passar a madrugada toda orando. A igreja primitiva passava o dia todo adorando, entoando hinos de louvores a Deus. Esse é o modelo de Jesus. E esse é o modelo da igreja primitiva. E esse é o modelo dos irmãos em Cristo Jesus. Não da igreja moderna, da igreja fiel a Deus. Efésios 6:18-20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar um pelos outros, amém, amados? Eu preciso orar pela minha liderança, pelo Conselho Nacional, igual eu fiz hoje, antes de vir aqui. Eu preciso orar pelas minhas ovelhas aqui no estado do Rio de Janeiro. Orar pelos altares, pelos líderes dos altares, pelos projetos que nós temos. Eu preciso orar pelos santos. Amém? Salmos 1. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Estamos tendo tempo de qualidade em leitura, em meditação bíblica, estudos com Deus Espírito Santo na palavra do Senhor. Precisamos ler as leis de Deus, precisamos ler os comandos do Senhor, e eles estão na Bíblia Sagrada. Precisamos se dedicar, investir tempo em Deus, buscando o Senhor com oração, com leitura bíblica, meditando na palavra, recebendo as instruções do Espírito Santo, as revelações de Deus na Bíblia Sagrada. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. A igreja primitiva adorando e jejuando. Adorando e jejuando. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui é muito importante porque eles estavam querendo ter uma informação
e obtiveram essa informação através do jejum e da adoração. Você está num momento de aflição, amado? Começa a orar, jejuar e adorar, que Deus vai te responder. Aleluia. Marcos 9:25. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, conclamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, o crente, o cristão que não adora, que não lê Bíblia, que não ora, que não jejua, ele está falhando com Deus. E provavelmente as brechas que estão abertas na vida dele, porque ele não se blindou, conforme Efésios fala, essas brechas vão causar orgulho, vaidade, ira, peleja, facção, discussões. E essa pessoa, se não se arrepender, não herdará o reino de Deus, conforme Gálatas 5. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quão poderoso é! Eu fico imaginando as experiências que eu já tive e que eu conheço muitos irmãos aqui que já tiveram, e que a igreja ao longo de muitos anos teve com adoração, com louvores, né? Como a gente toca o coração de Deus quando a gente começa a chorar em adoração, né? Então o Senhor nos capacita, começa a trazer o planejamento dele para a nossa vida, a trazer comunhão do Espírito Santo para a nossa vida. Amados, flui em adoração, porque o Senhor vai te encher de unção. Amém? Glória a Deus por isso. Mateus 25:35, pois eu tive fome. Agora, para finalizar, já passo para a nossa reverendíssima ser bispa. Para finalizar, precisamos também não só jejuar, orar, adorar, ler Bíblia, mas precisamos também cumprir as obras de justiça. Que obras de justiça são essas? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O... Temos que avançar, né, amados? Os hospitais, os presídios, ajudando os necessitados, os órfãos, as viúvas. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando teve sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos? Ou necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos seus menores irmãos, a mim o fizeram. E eu não coloquei aqui, amados, porque o profeta do Senhor trouxe. Eu já tinha colocado. Mas o Senhor Espírito Santo, ele traz e confirma a mensagem do Senhor. Aleluia. E para fechar,
Tiago 1, 26, 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper por esse mundo, por essa terra, por Babilônia. Precisamos ter o caráter de Cristo, cumprindo as obras de justiça, buscando o Senhor Espírito Santo em primeiro lugar, tendo caráter de Jesus e fazendo o Evangelho do Senhor em nós, sendo imagem e semelhança de Cristo Jesus na terra. Assim eu agradeço a honra de estar aqui trazendo a palavra do Deus Espírito Santo para a igreja e passo para a nossa amada arcebispa sênior do Brasil, Luciane de Toledo. Aqueles que creem, digam amém e bate palma para Cristo Jesus. Amém? Glória. Amém, aleluia, muito bom. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Aleluia. glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra está com a senhora, arcebispo. Amém, amém, amado arcebispo Fernando Lescuri, muito obrigada por fazer esta retrospectiva impressionante do que é a vida cristã em todos os seus aspectos. Realmente, só não entrará no céu quem realmente não quiser ou quem for obstinado e achar que não precisa obedecer, não é? Então, muito obrigado por chamar a atenção esses pontos, relembrar um por um tudo aquilo que Jesus falou, aquilo que seria necessário, e por focar, amados, naquilo que o Senhor mesmo avisou sobre os últimos dias. Oração, vigiar e orar. Interessante que o profeta do Senhor, algumas vezes ele libera algumas palavras muito peculiares. E recentemente ele falou sobre oração. Implore ao Senhor para Ele te ajudar. Implore para o Senhor te perdoar. Implore ao Senhor. Ou seja, a oração, amados, eu acho que muitos de nós já estamos experimentando um estilo de vida de oração constante. Até quando foi lido em Daniel, né, que ele orava 3 vezes por dia, eu falei, só? Puxa, só isso? Ai, eu acho que se juntar toda hora que eu não estou orando, acho que não dá 3 horas, porque o tempo todo nós estamos realmente, não é, amada supervisora Karine? Ele orava só 3 horas, a gente ora o dia inteiro para sobreviver, para ficar conectado com o céu, para não tirar o foco da eternidade, para não ser arrastado pelo pecado do mundo, para não ser distraído, confundido. Amados, esta conexão com o céu é crucial. Jesus morreu para nos conectar com o Pai. Eu tenho muito implorado ao Senhor que nos ajude a ser simples no nosso evangelho, que nos ajude a pôr foco. Não dá mais tempo para ficarmos dando volta na montanha. Quando Jesus executou a perfeita obra da redenção, ele fez algo maravilhoso, ele fez algo novo, ele fez algo inimaginável. Ele nos fez de novo. Isto é incrível, é incrível. Ele pegou aquilo que não tinha conserto, aquilo que não tinha como refazer, crucificou. E ele fez tudo novo em nós. Por isso, amados, quando o Senhor fala,
Em verdade vos digo, se não nascerdes de novo, não vereis o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não entrareis no reino de Deus. Este é o grande perigo da religião. A religião, ela te dá uma forma de piedade, de prática, de obras que, na verdade, você está fazendo exteriormente e diz, não, eu sou nascido de novo, vejam, eu estou fazendo, mas são coisas exteriores. Tudo o que foi lido aqui pelo nosso arcebispo como frutos de uma verdadeira vida cristã, fruto de um verdadeiro novo nascimento, isto deve fluir de nós, isto deve se manifestar em nós. Então, amados, quanto nós desejamos bater, continuar batendo, implorando ao Senhor, que cada dia mais nos leve a manifestar a nova natureza em nós, que é Cristo Jesus. Eu queria, amados, só fazer uma retrospectiva com os amados, muito breve, daquilo que foi falado hoje pelo profeta do Senhor. Ainda é muito recente, e principalmente, no meu caso, quando eu traduzo, eu tenho que me concentrar muito na palavra, né, no que está saindo da voz do profeta e passando e processando a tradução. Muitas vezes eu não apreendo tudo, porque eu estou muito concentrada em traduzir e não em memorizar. Mas tanto, ele pôs hoje um prumo muito importante. Vocês vão observar, como ele mesmo disse, que de agora em diante ele vai mudar a pregação dele. Que as palavras que o Senhor Deus disse para ele em Bruxelas, estas palavras vão agora nortear e navegar as ministrações dele. Serão baseadas nestas palavras. Então, hoje ele fez a correção. No dia quando houve a correção lá na rádio, todos ouviram que em seguida o profeta do Senhor repreendeu severamente os âncoras da rádio Jesus Lord, porque eles estavam distorcendo a mensagem. Hoje ele falou algo sobre isto, e eu não tinha entendido isso, eu também cometi este erro. Vou dizer então, hoje, o que ele falou. Ele disse assim, que o Senhor disse para ele, soon the church will not be here. Estou falando em inglês. Soon, brevemente, the church, a igreja, will not be here, não estará aqui. Eu e também o pessoal da rádio, nós acrescentamos uma palavra para dar mais ênfase, que foi a palavra muito. Então, a palavra, o que foi falado foi, muito brevemente, a igreja não estará aqui. E ele não falou very soon, ele falou soon. É interessante que em português, se alguém me perguntasse o que é mais forte, o que dá mais a conotação de urgência, brevemente ou muito brevemente? Em português. Muito brevemente, certo? Quando você fala brevemente, é muito breve. Mas quando você fala muito brevemente, quer dizer que é mais breve do que você imagina. Mas em inglês, no caso do profeta, ele falou que é o contrário. Quando você fala very soon, você minimizou, você diminuiu a conotação de brevidade. Vocês estão me entendendo? Isso foi falado na mensagem. Quando vocês ouvirem novamente, vocês vão ver que ele falou isso. Na rádio, eles falaram muito brevemente, mas quando eles falaram isso, eles diminuíram a intensidade
dá ênfase na brevidade. Quão breve. Em português seria diferente, com certeza. A palavra muito enfatiza, mas então a correção é esta. O Senhor, quando falou, ele não disse muito, ele disse brevemente. Então, baseado nestas duas palavras, ele na verdade ele falou três coisas. A primeira coisa que o profeta do Senhor, que o Senhor Deus falou para o profeta do Senhor foi: o que importa é a mensagem que você carrega. O Senhor deu ali uma instrução para ele. E ele disse: por vós, Deus disse, o que importa é a mensagem que você carrega. A gravidade e a importância da mensagem que prepara a igreja para a vinda do Messias. A mensagem é o mais importante e é o que mais importa. Eu escrevi aqui as palavras literais do profeta do Senhor. Amados, veja bem, mas deixa eu completar e aí então eu vou trazer essa ênfase. E então o Senhor disse: brevemente, a igreja não estará aqui. E aí o profeta, essa foi a palavra de Deus, que ele falou por vós. Então o profeta acrescentou depois, ele foi explicando: brevemente não haverá igreja. Brevemente a igreja será levada embora. E a terceira palavra: brevemente não haverá ir à igreja. Porque não haverá mais igreja. Haverão santos da tribulação e habitantes da terra. Durante a tribulação, depois do arrebatamento, não haverá mais igreja. Então, o Senhor disse: o que importa é a mensagem que você carrega. Amados, entrem comigo na eternidade. Na eternidade passada, antes de Deus criar os céus e a terra, o sistema solar, esse sistema todo que envolve esta criação presente, que começou em Gênesis 1, Deus existia, ele sempre existiu. O reino de Deus sempre existiu. Pela palavra de Deus, nós ouvimos um grande mistério, que mesmo antes de nós existirmos, Deus já nos conhecia. Ele já nos havia escolhido. O livro de Efésios fala isso muito fortemente. Amados, por favor, considerem que nós somos seres eternos. Nós já existíamos desde a eternidade, antes da criação do mundo. A Bíblia diz em Efésios 1 que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer haja. Entende? Nós já existíamos. Então, pensa, antes aqui a Terra não existia. De repente, nesta dimensão, Deus diz: e criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele trouxe à existência física algo que já existia na mente dele. Quando ele, que é Jesus aí, você sabe que Jesus é a palavra, por isso que a palavra diz que tudo foi feito por ele e para ele. Jesus é o verbo. Toda vez que Deus fala, veja o poder do nosso Salvador. Então, quando Deus pronunciou, a terra saiu de dentro da boca dele, agora viva, física. Então, todo desenrolar, Deus criou tudo,
preparou tudo de uma forma muito linda e muito perfeita. Num determinado momento, ele criou o homem para quem ele criou tudo isto. E então ele disse: é muito bom. A partir dali, Deus começa a lidar com o homem, não sabemos quanto tempo. Porém, quando chega Gênesis 2, 16 e 17, é um marco. O profeta do Senhor tem colocado um marco, um pin, naquele lugar quando Deus diz: agora eu vou te ensinar a lei da perfeita obediência, a lei da obediência voluntária, a lei da vida eterna. Tudo isso que foi falado aqui hoje, que o nosso arcebispo foi através da Bíblia, no Antigo, no Novo, na verdade, se resume nisto: Deus nos criou para obedecê-lo voluntariamente, por amor, escolher obedecê-lo. E Deus disse com isto: enquanto você me obedecer, você estará comigo. Mas se você me desobedecer, eu sou a vida, você será cortado de mim e você vai morrer. Toda essa tragédia, quando o primeiro homem em quem todos nós estávamos, em Adão, nós fomos todos separados de Deus, morremos, fomos lançados todos no lago de fogo. Mas a Bíblia diz, e o profeta tem enfatizado e trazido a lembrança da igreja, Deus já sabia disso. Tanto sabia disso que o cordeiro, o sacrifício, a morte substitutiva também já existia antes. Isso quer dizer que Deus, em todas as gerações até hoje, Ele está separando os que obedecem a Ele. Tudo isso que aconteceu desde a criação até hoje é uma separação dos verdadeiros filhos que escolhem Ele e daqueles que o rejeitam, mesmo dentro da igreja se dizendo filho de Deus, mas não obedecem. Então hoje o profeta do Senhor, ele pôs o prumo na obediência voluntária. E que este homem que nós somos, nós não fomos criados para a terra. Tanto não fomos criados para a terra que vamos sair daqui. E em algum momento, como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, tudo isso será destruído. Ele leu hoje. Vocês entendem que desde o início, a eternidade passada, não existia ainda céu, terra, nem o homem, nem o universo, nem os planetas. Não existia fisicamente, só na mente de Deus. De repente, quando chega o tempo, ele pronuncia: a terra vem a existir. E ele vai pronunciando e chamando, agora o sol, agora a lua, agora a separação das águas, agora as árvores, agora os animais, agora os peixes. Aí vem a criação do homem e toda a saga, até chegar o momento quando o verbo de Deus se faz carne e vem. Olha o que eu quero dizer para vocês. Nós temos chaves maravilhosas que o Senhor nos dá. Depois que o Senhor completar esta obra de separação dos verdadeiros filhos, Ele vai completar a nossa redenção, coroar aqueles que creram em Cristo e saíram desta terra, o corpo deles voltou ao pó e a alma deles está com o Senhor, esperando a redenção do corpo. E nós, os vivos, os crentes que ele chama de nós, os vivos, seremos transformados, não passaremos pela morte. Mas não importa
mesmo passando pela morte antes do arrebatamento, ou não passando pela morte do corpo durante o arrebatamento, os fiéis, os santos, os obedientes, aqueles que verdadeiramente viveram uma vida de arrependimento, eles receberão a tão desejada e tão ansiosamente aguardada eternidade do nosso corpo, glorificação do nosso corpo, a nossa união com aquele que nos criou, para ele nos amou. Depois, Deus está preparando algo maravilhoso que se chama Reino de Deus. Hoje toda a ministração foi sobre Deus finalmente reinando. Que geração nós somos? A geração da injustiça. A geração dos governos corruptos. A geração dos homens egoístas que só pensam em si mesmos. A geração de não poder acreditar mais em ninguém. Não tem ninguém mais confiável. A geração onde nós estamos vendo o pecado e a injustiça triunfar. E os filhos de Deus estão esmagados por isto. Porque a nossa natureza é completamente contrária. Nós somos um povo que devemos estar buscando, desejando, batendo, suspirando e gemendo pelo reino de Deus. Quando finalmente haverá justiça e paz. Vejam, meus irmãos, que coisa! Desde que Deus criou a terra, desde que Deus criou o homem, Deus nunca reinou na terra. De cara, o homem entregou a autoridade sobre a terra nas mãos do diabo, do inimigo de Deus. E esta morte e esta injustiça tem reinado até hoje. Mas Deus está esperando o tempo, porque ele disse que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, pela conta dos anos judaicos, nós estamos crendo que nós estamos chegando ao fim do ano 5000, chegando no ano 6000. Ou seja, são apenas 6 dias para Deus, desde que ele criou todas as coisas. Então, o 7º dia está muito perto de chegar, de nós entrarmos no descanso. Porque só Deus sabe esta conta. Agora, neste breve tempo, que Deus agora vai separar esse povo e levar para ele, ressuscitando os mortos primeiro, que morreram santos, depois nós. 7 aninhos só. Alguém tem uma criança de 7 anos? Parece que nasceu ontem, ainda é um bebezinho. Esse tempo tão curto vai ser o tempo da restauração de todas as coisas. E então, finalmente, ele virá reinar. Todos aqueles que amam a Jesus, que amam a sua vinda, desejam desesperadamente, finalmente, ver o nosso Senhor exaltado na terra. Acabar para sempre esta blasfêmia, esta desonra, esta profanação ao nosso Senhor que dói em nós, nos fere. Vermos o nosso Senhor, que é Deus, que dá o fôlego ao homem, sendo profanado, sendo humilhado, sendo enlameado. E enlameando o Senhor, o homem, envergonhando o seu Criador. Nós temos que desejar este reino.
E Deus nos criou para este reino. Ele nos criou para vivermos com Ele. Então, o profeta do Senhor hoje, ele veio e pôs um foco muito claro. Eu estou anunciando que agora o reino está vindo. E vocês têm que se preparar. Porque quem não entrar, só tem 2 lugares. Ou você vai entrar no reino de Deus ou no lago de fogo. Não tem meio termo. E ele está dando a receita muito diretamente. Começa com arrependimento. Ou seja, mudança de atitude, entendimento. Não precisa nem ser muito espiritual. Deus só considera filhos os que lhe obedecem. Por isso, o nosso arcebispo falou hoje, para você obedecer a Deus, você tem que conhecer o mandamento dele. Para você conhecer o mandamento dele, você tem que ler a palavra dele. Então, a obediência, mas o Espírito Santo está em nós para nos ajudar, o profeta do Senhor disse. Amados, eu vou focar na coisa mais importante que tem. E que é aí onde o profeta do Senhor vai pôr o prumo. Ele está anunciando agora. A vinda do Messias já veio, praticamente. É como se já tivesse acontecido. Ele está avisando que o reino de Deus está vindo. E que o Senhor quer que nós estejamos com Ele neste reino. Este reino vai começar na terra e depois vai ser transportado para a eternidade. O estado eterno, como o profeta chama. E tudo isto aqui será destruído para sempre. Não vai existir mais nem vestígio, ou seja, é como se fosse uma incubadeira. É como se fosse um lugar e um tempo onde Deus gerou o homem e separou, foi um tempo para separação. Quando se completar o número daqueles que amaram a Deus, não importa a sua condição, por isso, amados, isso é muito importante. Aqueles que estão tendo dificuldade em obedecer, aqueles que estão com situações difíceis, nunca desistam, nunca desistam. Deus tem que ver que você cai e levanta. Eu estava meditando sobre isso, porque nós temos alguns irmãos que constantemente, por mais que eles desejem, e desejam com sinceridade, está realmente na posição do novo nascimento, em santidade, eles caem. Mas a instrução é, não fique caído. Arrepende-se e continue a correr. E continua batendo, implorando a ajuda do Senhor. Não me deixe, não me abandone, não me rejeite. Senhor, me ajude, Senhor, tu és poderoso para fazer isto. Nunca me abandone. Senhor, não leve em consideração a minha fraqueza, mas leve em consideração o poder que o Senhor exerceu em Jesus Cristo. Então lembra de mim, não me abandone, não me rejeite. Nunca desista. E sabe o que eu me lembrei, amados? Que coisa mais linda. Que o profeta enfatiza que quando o Senhor levanta um aleijado do pó, ele levanta, dá uns passinhos e cai. Mas ele não fica caído. Levanta, dá mais um passinho e cai. Aí ele levanta. E aí ele vai equilibrando. Ou seja, isto é uma figura da nossa vida. Como cada um de nós que desejamos desesperadamente o Senhor e estamos nos esforçando, estamos batendo, queremos ser cheios do Espírito e transformados, nós temos que permanecer perseverantes, porque vai valer a pena. Ele falou, os homens estão investindo nas riquezas desta terra. Todo mundo gosta de ter lucro, a Europa gosta de ter lucro, ele falou. Tudo que você fala, olha, vai dar lucro, todo mundo sai atrás. Ele falou, você quer verdadeiro lucro? Invista a sua vida no reino de Deus.
Porque todo o lucro desta terra vai se tornar perda. É totalmente insensato. É como se você já visse tudo demolido e você vai gastar a sua energia, o seu tempo, a sua vida naquilo. Que loucura é essa? Então, amados, a ministração hoje foi focada no sentido de que o Senhor falou que a palavra que sai do profeta, a mensagem dele, é a mais importante. Qual é a mensagem dele? Só ele está dando esta instrução para o homem. Quem não ouvir esta instrução, que vem acompanhada do poder para executar, ele falou claramente, não entrará no reino de Deus. Isto significa, amados, que todos terão que ouvir esta voz. Ouça o que eu vou falar. Quando Deus avisou Noé, ele era um, não era um. Deus avisou ele. Todos, exceto a família dele, morreram ou não. Não importa se ouviram ou não. Quando chegou o tempo, todos pereceram. Porque, de alguma forma, a obediência e o temor de Noé, ele creu em Deus e temeu quando não existia nada que evidenciasse aquilo, condenou toda aquela geração. A nossa obediência, quando Enoque amou a Deus, apegou-se a Ele, andou com Deus. Andar com Deus, amados, é o que o profeta está tentando nos fazer agora. Você gruda no Senhor, você vai trabalhar com Ele, você almoça com Ele, depois você volta para casa com Ele, você toma banho com Ele, você janta com Ele, você almoça com Ele, você vai deitar com Ele. Você não larga o Senhor. Deus se torna o centro da sua vida. Alguém já está vivendo isso? Isso é o que você tem que viver. Você pensa em Deus o dia inteiro, tudo. E Ele falou assim, toda a sua vida tem que girar em torno dele. Tudo que você fizer. Você não vive mais. A sua vida agora é em função dele. Mas por causa do quê? Por causa de algo maravilhoso que está vindo. Ó terra, e tudo que nela há. Ó mar, e tudo que nele há. Ó céus, e tudo que neles há, saibam que o Senhor está vindo. Finalmente, Ele vai reinar aqui. Finalmente, toda a criação vai poder experimentar o poder, a glória, a vida, a alegria, o gozo, a paz, a justiça. Esta terra nunca conheceu, porque Adão já destruiu tudo de cara. Quando nós chegamos, já estava tudo destruído. Nós não tivemos nem oportunidade. A criança já nasce destruída, nasce com enfermidade, nasce com problemas, nasce com pecado. Nós temos que odiar o pecado, mas o profeta está fazendo um anúncio maravilhoso. Ouçam todos, o reino está vindo. Finalmente alegrai-vos, ó céus, e tudo que nele há. Mas ai da terra e do mar. Então, amados, neste momento, o anúncio para aqueles que amam a Deus é maravilhoso. Vamos nos preparar. Você está cansado da injustiça, desses desfiles de armas, de exércitos, esta exposição de poder, esta disputa por poder, esta injustiça que você vê em todas as nações, em todos os governos. Você está cansado? Por que Deus está fazendo isso para você não ter ilusões com esta terra? Desista! Não se dê o trabalho de ir para a rua gritar nada por ninguém. Porque não existe ninguém justo. Aleluia! Quem está entendendo isso? Justo é só Deus. Não toma partido, Bolsonaro ou outro, ou aquele ou aquele. Todos eles estão agora caminhando para a sua destruição.
se não se arrependerem. Mas os filhos de Deus não estão pondo a confiança neles e nem em ninguém. A nossa confiança está no Senhor. E Ele veio para nos salvar. E o profeta do Senhor repetiu várias vezes: esta mulher do Brasil deve ser muito importante para Deus, para Jesus. Ah, ela deve ser muito importante para Jesus. Para Deus ter visitado ela lá no Brasil, ela deve ser muito importante para Jesus. Ele repetiu umas 3 vezes. Então Deus está se importando e cuidando de cada um de nós para garantir que nós vamos estar no reino. Amados, o reino de Deus está vindo. E ele já está em nós. Ele está em nós. Deus já está reinando. Deixa Deus reinar em nós. Amém? Vamos nos entregar na mão dele. Vamos confiar que o Senhor, só Ele pode dar jeito na nossa vida. Só Ele pode nos ajudar. Lembre-se que a igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada, ela é fraca. O que significa que ela é fraca? Eles são um povo que entenderam que eles não podem nada. Que se Deus não fizer, não será feito. Este povo depende de Deus. Este povo se agarra em Deus. Este povo não pode fazer nada se o Senhor não os ajudar. Amém. Então, amados e preciosos, eu convido todos a ouvirem novamente esta ministração. E o profeta do Senhor, eu vou ler rapidamente algumas coisas que eu anotei. Brevemente, a igreja não estará aqui. Brevemente, não haverá ir à igreja. Hoje foi um chamado solene e insistente do próprio Deus para a sua verdadeira igreja. Foque no céu. Foque no celestial. Invista toda a sua vida no reino, não na terra. O Cristo Jesus, Ele é o padrão do reino de Deus. Imitar o exemplo da obediência de Cristo e do ministério de Cristo. O padrão da santidade de Deus, que é santíssimo, santo, santo, santo. Ouvir atentamente, ele falou várias vezes sobre quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quantas vezes ele falou? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Isto significa que tem um povo que Isaías falou que iriam tampar o ouvido. Não queremos ouvir. E porque eles não quiseram ouvir, Deus tampou mesmo o ouvido deles. Agora eles não ouvem mesmo. Ouvir atentamente e obedecer os mandamentos de Deus. Ouvir atentamente a palavra de Deus. Ouvir atentamente o profeta de Deus. Se você quiser herdar o eterno e inabalável reino de Deus. E uma coisa maravilhosa, o Senhor está comandando a igreja a focar na eternidade, no céu, no reino. O Senhor está comandando a igreja a alcançar as pessoas lá fora com o evangelho. Outra coisa que ele repetiu, a igreja, ele falou, você tem que ser responsável pelos seus atos. Somos nós que temos que escolher a obediência e a submissão a Deus. E ele falou, ajude os necessitados, porque quando você faz isto, você está fazendo para Cristo. Aleluia. E uma palavra maravilhosa, amados. Acho que os amados já observaram que eu tenho um comando na minha vida para cumprimentar, dizendo, reina o Senhor. Eu nunca impus isso em ninguém, porém, já bem antes, o Senhor me comandou. De agora em diante, você vai sempre cumprimentar as pessoas com aleluia, reina o Senhor. É como se cada vez que você fala isso, você está profetizando.
Primeiro, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, que é a hora do arrebatamento, e também algo maravilhoso que eu nunca tinha sabido, que é o que o profeta do Senhor leu hoje de novo, Daniel 7, 13 e 14. Ali ele mostra que Jesus subiu aos céus, foi levado até a presença de Deus, ele subiu na nuvem, mostrando a autoridade divina dele. Ele foi levado à presença do Pai, do ancião de dias, e ele ainda falou hoje, acho que pelos arcanjos, acho que ele nunca nem tinha falado isto. E Jesus foi entronizado e coroado. Amados, como eu amei saber que Jesus, desde que ele executou a obra no céu, ele já está entronizado e já está coroado, ou seja, no céu ele já está reinando. E cada vez que a gente fala reina o Senhor, nós estamos dizendo: agora este reino tem que vir aqui, agora este reino tem que se manifestar aqui, agora toda a criação tem que ser liberta da corrupção e experimentar a doçura, o poder, a luz, a maravilha, a justiça do Senhor reinando aqui. Tudo vai gritar de alegria naquele dia. Então, amados, o reino está vindo. Finalmente, o Senhor está vindo reinar na terra que Ele criou, sobre a humanidade que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Eu agradeço muito a Deus que Ele nos dá entendimento. Neste ministério, nós temos muito alimento. Por favor, eu peço, esforcem-se por acompanhar as conferências do profeta onde você estiver. São conferências muito longas. Muitas vezes fica até difícil ouvir novamente. Mas não percam nenhuma, por favor, amados. É esta palavra que está nos ressuscitando. É esta palavra que está nos vivificando. Amém. Então, eu agradeço a oportunidade, encorajo todos a ouvir. E, recentemente, né, o nosso arcebispo disse que a arcebispa sempre fala para ele para confiar no Senhor, como a nossa irmã Rosiane fez. Eu confio mesmo no Senhor, confio mesmo. Aí, quando vem o sintoma, eu falo: bom, ou o Senhor está me curando, ou o Senhor está me levando. As duas coisas são boas, mas melhor que me leve. Então, é assim: ou o Senhor está me curando, ou o Senhor está me levando. O que o Senhor escolher tá bom, mas seria tão melhor partir e estar com Cristo. Amém? Já chegamos nisto? A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus? Ou ainda estamos aqui: Senhor, volta amanhã, ainda não estou pronto. Senhor, volta semana que vem. Senhor, será que o Senhor podia me dar mais um ano? E aqueles que estão prontos estão falando: mas que é essa pessoa louca? Tá um monte de gente com o braço levantado falando: me puxa, me puxa. E ele: será que o Senhor pode voltar amanhã? Senhor, hoje não, hoje não, hoje não. Não, amados, não mesmo. Nós queremos muito desesperadamente. Nós estamos totalmente inseridos no que o profeta está dizendo. Nós estamos em desespero, em agonia, em terrível expectativa pela vinda do nosso Senhor. Amém. Isso que importa. Adorado Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está nos vivificando. A cada dia o céu se torna mais real, a tua presença se torna mais real. O nosso desejo cada dia é muito maior para ti do que para qualquer coisa deste mundo. Isto é a evidência, meu Senhor, da manifestação da vida eterna em nós. Isso é evidência do novo nascimento e da nova criatura, que não é da terra, ela é do céu. E ela anseia, geme dentro de nós, pela nossa redenção. Oh Deus eterno, muito obrigado por estar conosco. Obrigado por querer tanto nos salvar. E nós queremos
tanto ser salvos, Senhor Deus. Queremos te honrar com as nossas vidas, queremos te honrar com as nossas obras. Adorado Deus, toma-nos para ti como tua propriedade particular e faça de nós aquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós desejamos ansiosamente estarmos cada dia mais semelhantes ao Filho de Deus, que é a imagem de Deus. Muito obrigado por nos escolher e nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos mais pessoas, os teus escolhidos, na nação do Brasil e em toda a terra. Seja santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, ó Senhor, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Cuida-nos, Pai, preserva-nos, Senhor, proteja-nos, blinda-nos, esconda-nos, Senhor, de tanto pecado e perversidade nesta terra. E ajuda, Senhor, que a nossa vida seja uma luz muito forte, apontando o caminho para aqueles que estão tão desorientados neste tempo. Obrigado, Senhor, por nos dar mais um dia. Agora é um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Muito obrigado por nos cuidar até hoje, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e preciosos, nós estamos vendo que está se aproximando rapidamente o dia do arrependimento nacional. Vamos nos preparar, vamos mobilizar, vamos espalhar esta boa notícia. Isto é um comando de Deus para o Brasil. Que haja um arrependimento nacional, nós queremos cumprir. E o nosso arcebispo João Rafael está correndo esta nação, levando esta mensagem, e eu espero que cada um dos irmãos nas suas cidades, cada um dos líderes e cada ovelhinha deste ministério esteja também correndo a sua cidade e anunciando que Deus está chamando o povo para se reunir na presença dele, para trazer diante dele um sincero arrependimento, porque certamente a nação do Brasil cruzou a linha vermelha. Nós estamos mal diante do Senhor. O Senhor está comandando arrependimento. O juízo está na porta. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que excede todo entendimento. E que o Deus da paz, Ele agora esteja tomando posse de todo o teu ser, e que o teu espírito, alma e corpo sejam achados santos e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shalom, amados e preciosos. Shalom, shalom. Um dia menos na terra. Shalom, Shalom, shalom. shalom, Shalom, irmão, shalom. Glória a Deus. Shalom a todos. Shalom, amado. Aleluia. Aleluia. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Shalom, meus amados, shalom. Pode ser hoje. Vamos nos preparar. Shalom.